Gênesis 3, nos diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por enquanto até aí a palavra do Senhor, depois nós vamos ler os demais versículos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por estarmos juntos na Tua casa. Louvado seja o Teu nome por toda a nossa adoração, pois sabemos que ela sobe ao Teu trono como um aroma suave e agradável, não porque saem dos nossos lábios, pois o Senhor sabe o quanto somos falhos, mas, ó Deus, pelos méritos do Teu Filho, por aquilo que Ele fez, e sabemos que é Ele quem leva a nossa adoração ao Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos pelo privilégio de termos novamente união contigo, comunhão com o Senhor, comunhão quebrada nesse dia da queda, nesse dia quando os nossos primeiros pais abandonaram aquilo que o Senhor havia dito, abandonaram a caminhada de fé, e assim, ó Deus, se não fosse pela obra do Senhor em Cristo Jesus, nós continuaríamos afastados do Senhor, separados da Tua graça, mortos em nossos delitos e pecados, mas a Tua graça nos alcançou em Cristo, e nós aqui estamos prestando culto de adoração, louvor, de gratidão pela obra magnífica do Teu Filho, pela obra da salvação do Senhor, ao enviar Teu Filho, pela obra do Teu Santo Espírito, que aplicou todas essas graças em nosso coração. Louvado seja o Teu nome. Pedimos neste momento, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou Moisés a deixar registrado esse texto, que ele venha a clarear a nossa mente, aplicar as Suas verdades em nosso coração e transformar a nossa vida por meio da Tua palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a nossa realidade é descrita aqui nesse texto, a realidade de todo ser humano e de um mundo, como nós sabemos, um mundo caído. Eu lembro que quando eu falava com as crianças desses versos, nós falávamos sobre queda, não é verdade? Porque o mundo inteiro caiu em Adão e Eva. O mundo inteiro sofre as consequências da queda. Aliás, os grandes vocábulos, a Bíblia fala de uma grande história, de uma metanarrativa, de uma grande história. E ela usa alguns vocábulos especiais para descrever essa grande história. Ela usa a ideia, ou o vocábulo, o ensino da criação, da queda, da redenção e da consumação. Toda a palavra de Deus vai mostrar isso: a criação, a queda, a redenção e a consumação, a volta do Senhor Jesus, que vai restaurar tudo aquilo que foi perdido na queda. E é interessante que dentro do estudo da teologia bíblica, que é a interpretação da palavra de Deus, vários estudiosos, eles levantaram algumas questões de que maneira nós podemos compreender melhor a Bíblia. E aí deram algumas sugestões. Por exemplo, alguns estudiosos pensaram assim: nós devemos entender a palavra de Deus fundamentando todo o ensino dela na aliança, no pacto. Deus fez uma aliança com o seu povo, Deus fez um pacto com o seu povo. Então, quando você lê as Escrituras, você pode seguir por essa linha, a linha do pacto de Deus com o seu povo. Nós temos grandes estudiosos que defendem essa tese, como o Dr. Palmer Robertson,
que escreveu Cristo dos Pactos e tantos livros importantes defendendo a nossa interpretação, essa grande narrativa de Deus fundamentando no pacto. Mas nós temos outros estudiosos que pensaram assim: nós podemos fazer de outra forma, nós podemos pegar a ideia de reino de Deus, o reino de Deus sendo instaurado, estabelecido. E aí alguns nomes surgiram com essa defesa, como Gerhard Voss, que escreveu uma teologia bíblica enorme e muito importante, defendendo a ideia de que tudo deve ser fundamentado na Bíblia através do reino. Até chegar um homem chamado Gerhard van Groningen, que foi um daqueles que estabeleceu em nossa igreja aqui no Brasil. Ele é americano, ou era americano, já faleceu recentemente, missionário na Austrália, e um homem muito conhecedor do Antigo Testamento, que veio estabelecer aqui o centro de pós-graduação Andrew Jumper, que no meu tempo de seminário era dentro do seminário, era o JMC. Os doutores ali estavam dando aula e participando conosco de tudo aquilo que eles aprendiam com o Dr. Van Groningen e com outros que vinham dos Estados Unidos para dar aula. Depois, esse mestrado foi transformado ou passado para o Mackenzie. Mas o Gerhard van Groningen, ele se tornou a maior autoridade do Antigo Testamento, de interpretação do Antigo Testamento, porque ele fez o seguinte: ele concordou com aqueles que defendiam interpretar a Bíblia fundamentando no pacto, na aliança. E ele concordou naqueles que também defendiam a ideia do reino de Deus. E ele disse: tem algo que mescla essas coisas, que forma um cordão de 3 dobras, que não se arrebenta jamais, uma citação ali de Eclesiastes. Ele disse assim, que nós podemos entender o reino de Deus, nós podemos entender a aliança, quando nós estamos firmados na promessa de Deus. A promessa junta aliança e reino, ou seja, ele escreveu algumas obras fundamentando a interpretação bíblica na palavra mais importante, ou na ideia, na pessoa mais importante de toda a Bíblia, o Messias. Jesus, a promessa de Deus, Ele é aquele que estabelece um cordão de 3 dobras, Ele é aquele que nos dá a aliança com Deus, Ele é aquele que instaura o reino de Deus, e Ele é a própria promessa do Senhor. Com isso ele escreveu várias obras importantes, como da criação à consumação. Ele escreveu Revelação Messiânica no Antigo Testamento, onde ele vai mostrar, texto por texto do Antigo Testamento, onde nós encontramos Cristo. De que maneira nós aprendemos sobre a promessa de Deus, de que maneira nós aprendemos sobre o pacto, sobre o reino de Deus em todo o Antigo Testamento. Irmãos, esses homens ensinaram os nossos professores ali, e nós tivemos o privilégio de estudar com esses homens, quando eles fundamentaram algo muito importante para a nossa mente, para a nossa cabeça ali como seminarista. Se eu tirar os 3 primeiros capítulos da Bíblia, eu perco toda a palavra de Deus. Esses são os capítulos mais importantes das Escrituras. Por isso é que a gente já está, sei lá, quantos sermões aqui, e hoje pretendo terminar o capítulo 3. Né? Poderíamos ficar aqui anos e anos estudando os 3 primeiros capítulos da palavra de Deus, porque são os capítulos fundamentais. Se eu não tivesse esses capítulos deixados por Moisés, eu não compreenderia o porquê da vinda de Jesus. Não faria sentido o porquê eu preciso de Cristo. Mas eu aprendo que eu preciso de Cristo, porque o capítulo 3 foi escrito por Moisés, onde ele descreve a queda, ele descreve a nossa realidade. Nós caímos do estado em que fomos criados por Deus. Nós somos criados como vice-gerentes, vice-reis, para reinar com Deus, para dominar sobre a criação. Mas nós abandonamos tudo isso com a queda. Nós nos submetemos não só a Satanás, mas também a própria natureza, quando nós deveríamos dominar a natureza. Então a queda trouxe um prejuízo tremendo, e a realidade do ser humano é descrita aqui, não só do ser humano, mas de todo mundo é descrita aqui no capítulo 3. Nós vamos falar então sobre a realidade da graça de Deus. Como é bom saber que apesar da queda, Deus foi gracioso. Deus demonstrou a sua graça, e isso fica muito claro no próprio capítulo 3 de Gênesis. Então vamos lá para algumas lições. Nós lemos aqui os 7 primeiros versículos, os quais demonstram a realidade da queda.
O homem caiu no seu estado original, o homem foi afetado em todas as esferas da sua vida, na esfera física, emocional, intelectual, social e principalmente a espiritual. Nós humanos caímos com o primeiro Adão, nós estamos completamente mortos, afastados de Deus, afastados da vida eterna que Deus deixou para nós. Então, a descrição aqui dos 7 primeiros versos. E Satanás, sabendo, que Deus criou o homem como imagem e semelhança de Deus, ele vai tentar a mulher para destruir o homem e mulher. E ele usa uma serpente mais sagaz que todos os animais, mais esperta, mais sagaz do que todos os animais selváticos. Interessante aqui a palavrinha usada aqui com sagaz, esperta, na linguagem hebraica é muito semelhante a maldita. A ideia de uma pronúncia muito parecida como algo maldito. Então, Satanás se aproveita daquele animal mais esperto para usar aquele animal para tentar Eva, tentar Adão e Eva. E aí o texto diz isso: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse ou falou com a mulher, e coloca algumas dúvidas já no coração de Eva. E ele coloca assim a seguinte questão: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Eu vou passar rápido aqui, a gente já falou sobre esse texto quando falávamos com as crianças. Mas o texto mostra, que ela usa de um exagero, Satanás está usando de um exagero, de uma mentira ou de uma meia-verdade. É a estratégia de Satanás. Ele vem de maneira sutil, mas contando mentiras. Ele é o pai da mentira. E ele está tentando colocar no coração de Eva uma mentira. Num primeiro momento ela foi muito bem na resposta que ela dá. O verso 2 dá a resposta da mulher. Não foi isso que Deus disse, não. Olha o que Deus disse, ela corrige, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então, Deus disse que podemos comer tudo, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E não foi assim, ou que Deus havia dito, ou como Satanás havia sugerido. Ela corrige ali naquela tentação. Olha só, que interessante. A serpente, então, no verso 4, ela disse algo para a mulher. E ela coloca uma questão importante. Ela disse assim, ela faz uma afirmação: é certo que não morrais. O texto é muito forte, irmãos. Aí você tem duas palavras. Eu falei isso com as crianças, eu acho que eu falei isso no dia que eu falei com as crianças, Ou você escolhe fazer a vontade de Satanás, ou você escolhe fazer a vontade de Deus. Ou você acredita em Deus, ou você acredita em Satanás. Não há dois caminhos. Aliás, não há um outro caminho, Ou você vai acreditar em Deus e andar com Deus, ou você vai andar conforme Satanás. Ou você vai encontrar vida, ou você vai encontrar morte. Ou bênção, ou maldição. Deuteronômio 30 vai dizer isso para a gente claramente. A serpente Satanás usando a serpente diz: é certo que vocês não vão morrer. E aí, ela diz ainda mais, Porque Deus, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e vos serei como Deus conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser iguais a Deus. E aí, começou a trazer algumas ideias para o coração de Eva, que até então ela não havia desejado. Mas aqui a queda está pronta a acontecer. Porque a resposta no verso 6 é: vendo a mulher que a árvore era boa, agradável, desejável, ela tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Eu lembro que eu falei com as crianças, esse é o processo de toda a queda. A queda é uma questão de fé, irmãos. Ou você acredita em Deus e obedece ao Senhor, ou você acredita em Satanás. Sempre quando nós pecamos, todos os dias quando nós pecamos, é porque nós duvidamos de Deus e da palavra dele. Nós duvidamos das promessas de Deus, nós duvidamos das ordens de Deus, e nós caímos na conversa de Satanás. Sempre que pecamos, fazemos assim, exatamente como fez Adão e Eva na queda. Você quer um exemplo disso? Não precisa abrir, mas se você pegar, por exemplo, o capítulo 7 de Josué, lembram aquela questão com Acã, o pecado de Acã?
que ele pega coisas que Deus havia dito não pegar dos povos ali na entrada da terra prometida. Olha só o que diz o verso 20 e 21. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. E ele vai descrever. A descrição que ele dá do seu pecado é exatamente igual à descrição de Gênesis 3, verso 6. Olha só a descrição que ele dá. Quando vi, olho primeiro, né? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, então primeiro ele vê, cobicei-os, ele deseja, aquilo que não é dele, ele desejou, cobicei-os e tomei-os e estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Irmãos, é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Ela vê, ela deseja, ela toma, ela come, seu marido faz a mesma coisa, e aí o que eles vão fazer? Esconder. Esse é o ciclo do pecado, é o caminho do pecado, e todos nós, quando pecamos, na nossa primeira atitude é agir da mesma maneira como fez Adão e Eva e como fez Acã. Ou eu estou enganado? Quando você peca, você vai e confessa logo o seu pecado? Filhos, quando você peca, você chega para o seu pai e diz: pai, mãe, eu pequei. Pequei contra ti, pequei contra Deus. Você esconde o pecado, não é? Aí o pai tem que dar bronca. O pai tem que insistir. Fala a verdade, filho. Eu não vou bater em você, só quero te ajudar. Não é assim que a gente faz muitas vezes com a igreja? Nós escondemos os nossos pecados, quando deveríamos confessá-los a Deus e abandoná-los. Irmãos, a queda acontece diariamente na nossa vida, porque todos os dias nós pecamos. Mas todos os dias, essa realidade que se faz presente, há uma solução para ela. Porque, graças ao Senhor, nós não temos só a realidade da queda, nós temos a realidade da graça de Deus no texto. E a partir do verso 8, então, nós vamos ver a graça de Deus o tempo inteiro agindo no texto. Vejamos lá, então, a partir do verso de número 8. Quando ouviram, Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Algumas coisas aqui. Eles ouvem o som de Deus chegando. No hebraico a ideia é essa. Eles ouvem Deus chegando. Era uma alegria a chegada de Deus. Era desejável Deus vir falar com eles. Mas agora não é mais. Agora o coração está morrendo de medo, envergonhado. Eles tentam resolver o problema por si mesmos, fazendo roupas para si, no verso 7, como nós lemos. Eles tentam agir por obras, pelas próprias obras, dar um jeitinho na situação. Mas agora eles sabem que isso não adiantou. E quando eles ouvem a voz de Deus que andava na viração do dia, eles se escondem da presença do Senhor. E aí o texto vai dizer, né? Homem e mulher se escondem por onde? Por entre as árvores do jardim. Eles deveriam dominar as árvores. Agora eles se submetem às árvores. Eles precisam delas para se esconder. O verso de número 9, ainda dentro da realidade da graça, Deus ouve, aliás, Deus vai até a presença deles, né? Eles ouvem Deus chegando, Deus vai até a presença deles, e Deus chama, verso de número 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Irmãos, tem um ensino da palavra maravilhoso para nós aqui. Deus nunca vai desistir da gente. Deus nunca vai deixar de nos amar. Deus nunca vai deixar de nos buscar. Deus nunca vai deixar de chamar para a graça, convidar para a graça. Vinde, experimente, ó, provai e vede o quanto eu sou bom. Deus convida no Salmo 34 dizendo isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus disse isso. O tempo inteiro há convites de Deus. Não se afaste, não se esconda. Venham a mim. Experimentem da água, do leite, de graça. Da fonte de água viva, de graça que eu tenho para te dar. Isaías fala disso, o Evangelho de João fala disso.
Irmãos, nós temos muitas lições e convites de Deus, porque Deus é um Deus que chama, Deus é um Deus que vai atrás. Ele não deixou o homem na miséria, no pecado. A realidade da graça se faz presente aqui. Deus vai até a presença deles, Deus os chama. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu, verso 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É claro que Deus sabe o que está acontecendo aqui. Deus quer que ele abra o coração. Fala, filho. Fala o que você fez. Por que você está escondido? Perguntou Deus, verso 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E aí, infelizmente, a resposta do homem e da mulher é lastimável. E é de novo um retrato nosso quando nós pecamos. A racionalização, a desculpinha, a justificação. No mau sentido, justificativa, né? Justificação é um termo teológico importante, então vou mudar aqui. A justificativa, a gente tem justificativa para tudo, desculpinha para tudo. Não é assim? Olha só o que ele diz primeiro, verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ah, eu não tenho culpa não, Senhor. Foi a mulher, e quem fez a mulher? Além de culpar a própria esposa, de não assumir a sua responsabilidade como marido e como líder que deveria ser. Por isso que Deus chama ele primeiro. Ele joga a culpa nela, e por tabela ele joga a culpa em Deus. Irresponsabilidade. Era só confessar, era só abrir o coração e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. Mas ele não quer ainda admitir, e Deus tem paciência com eles. Aí Deus vai falar com ela, verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém está errado aqui, né? Coitadinho deles, são vítimas. Não é assim, gente, que a gente faz? Não é assim, irmãos? A gente sempre se coloca como vítima diante das situações da vida. Nós nunca somos culpados. Sempre alguém fez um mal contra nós. Sempre alguém é culpado em nos atingir. Mas nós não observamos que nós somos causadores na maioria dos nossos problemas. Porque somos iguais a Adão e Eva, caímos com o primeiro Adão. Irmãos, ela faz a mesma coisa que o homem, né? Ela culpa a serpente que Deus havia feito. Então os dois não assumem a responsabilidade. E aí Deus ainda paciente, aí verso 14 diz, né? Então o Senhor Deus disse à serpente. Irmãos, é interessante aqui, né? Olha só a palavra de Deus para a serpente. Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui é a primeira vez que aparece a maldição de Deus. Deus amaldiçoando a serpente. O que é precioso no texto e a realidade da graça é que Deus não amaldiçoou nem Adão e nem Eva. Eles foram os causadores. Mas Deus não amaldiçoa nem Eva e nem Adão. Deus amaldiçoa a serpente. Diz: maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. E dá ali uma maldição para ela. Na questão da biologia, há algumas coisas descobertas interessantes, de que possivelmente a serpente andava ou com pés, como se fosse uma espécie de lagarto, ou mesmo de pé, totalmente de pé, e agora ela rasteja por causa dessa questão da maldição de Deus. Ela está debaixo da maldição de Deus. O homem não está, nem a mulher. Olha só o verso 15 agora. A realidade da graça de Deus, a primeira promessa do Messias: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma descrição exata do Cristo que viria, esmagaria os planos de Satanás, mas ele seria ferido no calcanhar, ele morreria por essa causa. A promessa de Deus: nasceria um filho. Eles nem imaginavam que poderiam ter filhos aqui. Eles mereciam a morte. Deus havia dito que eles iam morrer. Mas em vez de dar morte a eles, olha o que Deus faz.
vai nascer um filho de uma mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É por isso que Eva, quando ela tem o primeiro filho, ela diz: foi com o auxílio do Senhor que eu recebi esse menino. E ela louva, agradece o Senhor. E infelizmente ele se torna o primeiro criminoso, o primeiro homicida no mundo. Irmãos, o tempo inteiro aqui, a graça de Deus agindo. Deus promete uma solução para o problema. Não adiantou o homem tentar fazer roupas para si, Deus rejeita isso, e agora Deus está dando a solução. Eu vou pôr uma inimizade entre você e a sua descendência, ou entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A questão para nós é, quem você está em amizade, com quem você é amigo, com quem você faz pacto e união? Ou nós fazemos união com Satanás, representado pela serpente, ou fazemos pacto com o Senhor, a descendência da mulher. Ou nós somos da descendência da mulher, ou nós somos da descendência de Satanás. E Caim escolheu agir por Satanás. Qual o caminho que você está percorrendo na sua vida? Será que nós flertamos demais com a serpente? Ou somos inimigos da serpente? Reconhecemos que ela é maldita, que ela é enganosa, que Satanás está por trás de tudo isso. Ou andamos conforme a vontade de Deus, ou andamos afastados do Senhor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, esse texto é tão importante que nós poderíamos passar pelas folhas da Bíblia o tempo todo e você vai ver ele se cumprir. Por que você acha que Caim matou Abel? O texto que a gente vai ver daqui a pouco, né? Por que você acha que Caim matou Abel? Simplesmente porque ele ficou com raiva de que Deus não aceitou o sacrifício dele, mas do seu irmão aceitou? É claro que não. É Satanás tentando impedir as promessas de Deus de ser cumpridas. Se ele mata a descendência da mulher, os planos de Satanás vão prevalecer. Por que você acha que Faraó quis matar todos os meninos lá do Egito? Com até 2 anos, para acabar com a descendência do Messias, para impedir a promessa de Deus vir. Por que Herodes fez a mesma coisa? Satanás sempre, na palavra de Deus, ele vai tentar fazer com que essa promessa de Deus não se cumpra. Mas os planos de Deus são impossíveis de não cumprir. Deus promete e cumpre. O beneplácito da vontade de Deus, como diz Efésios 1. Ninguém impede a vontade do Senhor de acontecer. Deus sempre traz ali uma solução. E aqui a realidade da graça é descrita. Vai nascer um menino que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso que toda mulher judia queria ter um filho homem. A esperança de ser o Messias. A promessa se cumprindo aqui em Gênesis 3,15. E aí o texto vai dizer, algumas pessoas dizem assim, mas a mulher também foi amaldiçoada. Não foi, irmãos, nem a mulher nem o homem. Você quer ver que não foi? Olha aqui. E a mulher disse, verso 16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Não há maldição aqui, pelo contrário. Nós chamamos isso na teologia de mitigação da maldição. Deus não amaldiçoou, pelo contrário, Ele tirou a maldição de Eva e Adão. O que deveria acontecer com eles? Morram. Vocês pecaram, vocês não deveriam ter comido, agora morram. Não é isso que a gente faz com os nossos inimigos? Não é isso que a gente deseja para aqueles que andam em desacordo conosco? Por isso que é admirável, né? Nós recebemos recentemente aqui um missionário, nosso parceiro missionário, que tem coragem de sair aqui do Brasil e ir pregar para os seus inimigos. Mesmo sabendo que isso pode custar a vida dele, da esposa e do filho. Porque ele precisa anunciar o Evangelho a toda criatura. Deus não fez isso com Adão e Eva. Deus deu vida para ela. Deus disse, vai nascer um menino e eu vou multiplicar sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Falando das dores do parto, mas falando do sofrimento de ter filhos, de educar filho. Filho é preocupação para a vida toda. Quem tem filho sabe disso.
Filho é preocupação para pai e mãe a vida inteira. São as dores do parto. Mas são bênção. É presente de Deus. É herança do Senhor, como diz o texto, no Salmo 127, né? Vai multiplicar, ou serão multiplicados aí os sofrimentos da sua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo, outra coisa interessante que a gente às vezes esquece, né? O teu desejo será para o teu marido. A mulher quer dominar o marido, a mulher quer tomar a dianteira do lar, a frente do lar, e desonrar aquilo que Deus deixou. Deus não colocou a mulher como líder, Deus colocou o homem e a mulher para auxiliar o homem. Sem ela ele não consegue liderar. Mas a mulher quer dominar e tomar a frente por causa do pecado. Então você que ainda não casou, fique atento a isso. Fique esperto com isso. Quem é o líder da casa? Isso não é uma questão de machismo. Quem é o líder, quem vai responder diante de Deus é o homem. Então não seja covarde como foi Adão. Não seja submisso como foi Adão. Dentro do aconselhamento bíblico, há duas questões com os homens. Ou os homens são covardes como agiu Adão, ou eles são iracundos e explodem o tempo inteiro e brigam com suas esposas. E não reconhecem que os dois estão ali para pastorear o rebanho que Deus lhe deu, para pastorear os seus filhos, para, unidos na vontade de Deus, viverem conforme a vontade do Senhor. Irmãos, o texto vai falar então que a mulher teve alguns problemas por causa da queda, mas não é maldição, pelo contrário, Deus tirou a maldição. O mesmo acontece com Adão, verso 17, né? Em diante aí, olha só. E a Adão, Deus disse assim: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesses, maldita é Adão? Não, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias, ou os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, aqui também não é maldição. Deus está dando a Adão: continue dominando sobre o jardim. Continue cuidando da minha criação. Chegará um tempo que você vai morrer e vai voltar para onde você veio. Mas agora as coisas ficam mais difíceis, tem consequências. São cardos, abrolhos, são situações difíceis. Maldita é a terra por sua causa. É por isso que Paulo, ao escrever Romanos 8, diz assim, que a natureza geme desesperadamente pela volta do Senhor Jesus. Porque ela está debaixo de uma maldição. Nós humanos passamos essa maldição para a natureza, para a serpente, para toda a natureza, e é por essa causa que Cristo precisou ali cumprir aquilo que está descrito aqui. Espinhos passam a surgir na natureza, e a coroa de espinho foi fincada na cabeça do Senhor Jesus. Ele foi ferido com esses cardos e abrolhos, ele foi ferido pela própria natureza que ele criou. Irmãos, o texto vai demonstrar aqui a realidade da graça de Deus o tempo todo, mas eu queria terminar os versos seguintes que faltam para falar da realidade da restauração. Tem a ver com a graça de Deus, totalmente a graça de Deus, mas eu queria trazer a ideia de restauração. Porque lembram que eu falei dos grandes vocábulos? Criação, queda, redenção e consumação. Deus está pronto a restaurar o homem no seu local inicial da criação, no seu status da criação inicial. E aí, a partir do verso 20, olha só o que diz o texto. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ele mudou o nome da esposa. Como é que chamava a esposa antes? Varoa, porque do varão foi tomado, lembra? Capítulo 2. Agora ele dá um nome diferente para ela, ele chama de Eva. Por que ele chamou de Eva? Porque a raiz do nome hebraico aqui, Eva, é vida. Em outras palavras, ele está reconhecendo a graça. Nós merecíamos morte, Deus nos concede vida. Através de nós dois acontecerá a vida, a multiplicação que Deus havia feito. Mesmo com a queda, Deus continua permitindo vida entre um homem e uma mulher, o surgimento da vida.
Então, o nome dela é trocado para Eva. E agora, aliás, esse é um ponto interessante. Quando nasce bebê, eu gosto de falar com os pais sobre esse texto, né? Porque às vezes a gente acha que ter filhos é a gente, né, que tem. Eu que fiz o meu filho. Como nós somos tolos. Se Deus não quer dar, Ele não dá mesmo. Filho é plano de Deus, só de Deus. E Ele dá a quem Ele quiser dar. E a gente não precisa se revoltar por isso. Eu não tive filho, vou ficar revoltado. Ou não queria ter e tenho e vou ficar revoltado. Claro que não. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E se você tem filho, você tem que educá-lo para a glória de Deus, porque ele não é seu. Em última instância, ele é de quem? Ele é do Senhor. Não é verdade? Ele não é nosso, ele é de Deus. Então, irmãos, olha só. Filhos são presente de Deus, mas é vida que parte de nós por causa da graça de Deus, da restauração de Deus. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembram aquela roupa que eles tentaram fazer com folhas de figueira? Deus jogou fora, isso não serve. Porque quem cobre a nudez, quem cobre o pecado do ser humano, é Deus quem cobre. É o Senhor quem cobre. Eu gosto demais, os irmãos já devem estar cansados de me ouvir usar esse exemplo. Mas quando Jesus chega lá na terra dos Gadarenos, e ele encontra aquele homem nu, todo acorrentado, com as correntes quebradas, porque ele quebrava as correntes por causa da enorme quantidade de demônios que estava sobre ele. Andava nu, violento, tentou matar Jesus quando chegou lá, e aí se curva aos pés de Cristo. Quando o povo veio ver o que Jesus fez na vida daquele gadareno, agora ele estava calmo, sereno, tranquilo, né? Totalmente calmo. Assentado, a ideia de ouvir, assentado para ouvir, para ensino do Senhor Jesus. E o texto diz, vestido. E a palavra ali é Jesus quem vestiu aquele homem. É Deus vestindo. Irmãos, essa ideia de vestir acontece aqui em Gênesis pela primeira vez na queda. E é de onde vem o verbo hebraico espiar. Lembra de alguma coisa? Espiar? Espiar é cobrir. Cobrir o quê? Pecados, o dia da expiação. Deus é quem cobre a nossa vida. Deus é quem nos cobre, porque senão o anjo da morte passa pelo Egito e nos destrói. É Deus quem cobre a gente. É Deus quem nos protege da morte e de todos os males de Satanás. Então olha só, vestir é algo que só Deus pode fazer. Um animal foi morto aqui, um sangue foi derramado aqui, o primeiro sangue derramado para vestir a nudez de Adão e Eva. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora eles não mais podem ter acesso à árvore da vida. Deus protege a árvore da vida com querubins, ninguém mais toca nessa árvore. Por qual razão, irmãos? Porque o caminho de vida não é mais a árvore da vida. Qual é o caminho de vida? É um menino que nasceria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, que morreria onde que ele morreria? Na árvore. A palavra madeiro e árvore é a mesma no texto hebraico. Ele é a árvore da vida. O que ele fez na cruz é a própria árvore da vida ali, dando vida a todo aquele que crê. Não mais pode haver acesso à árvore da vida ali do jardim do Éden. Alguns estudiosos chegam a argumentar que Deus está até protegendo o homem, porque se ele tomar, ele não mais muda, ele não tem mais como se arrepender, ele não tem mais salvação, ele vai morrer eternamente, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. É possível que seja isso. Nós não temos detalhes da razão pela qual Deus mostrou. Uma razão nós temos. A ideia é, eles não têm acesso mais, porque a árvore tinha algo sacramental, como a Santa Ceia que a gente faz todo mês. Sabe aquela palavra de Paulo? Quem toma e come o sangue, o corpo e o sangue de Cristo sem discernir, come e bebe o quê? Juízo para si. Por isso muitos ali morriam, porque você está bebendo maldição para a sua vida.
Você não publicou a sua fé em Cristo, você não disse que é do Senhor, você não rejeitou todos os seus ídolos, você continua vivendo em pecado, então você está comendo maldição para a sua vida. A ideia da árvore da vida é sacramental, mas o caminho mudou, o caminho agora é por aquele que morreria na árvore, aquele que nasceria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, como é bom nós olharmos para esse texto e vermos qual a nossa realidade. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, caímos com o nosso Adão, o primeiro Adão. Todos nós já nascemos em pecado, como diz a palavra, mas a graça de Deus superabundou o pecado. E Deus foi gracioso e Deus nos chama, nós somos chamados por Deus. Eu já contei várias vezes aqui como foi comigo, né? Eu nunca ia imaginar que eu estaria aqui num domingo à noite, falando da palavra de Deus aqui nesse local. Detestava, ou talvez até odiava pastores. Mas um dia Deus me chamou. Deus mandou um pastor lá na casa dos meus pais. E uma pequena palavra que eu ouvi, porque eu saí de lá e não queria ouvir o pastor, mas uma pequena palavra que ele trouxe ali, martelou meu coração, me fez pensar quanto eu estava afastado do caminho do Senhor. Quanto eu estava caminhando nas trevas, distante de Deus. E a partir dali Deus foi mudando completamente a minha vida e dando uma outra direção, porque Deus me chamou para a vida. Não foi fácil. Tive que abandonar muitos ídolos. Tive que abandonar muitas coisas que eu queria muito e deixei de lado, para encontrar a plena alegria que só Cristo pode dar. Irmãos, todos nós somos idólatras, todos nós queremos agir como agiu Adão e Eva. Aliás, todos nós agimos quando pecamos. Nós queremos as coisas do nosso jeito. E quando a gente faz isso, a gente está com amizade com quem? Com a serpente, com Satanás. Nós estamos acreditando na palavra de Satanás e não na palavra de Deus. Satanás está dizendo, é certo que você não vai morrer. E Deus está dizendo, há caminhos que ao homem parece direito, mas resultam em morte. Cuidado pelos caminhos com os quais você tem, por onde você tem andado. Porque há caminhos que vão resultar em morte. O mundo é caído, a realidade é caída, mas há uma realidade da graça e da restauração de Deus. Na consumação, na volta de Jesus, nós receberemos de novo um novo corpo, nós receberemos novamente um novo status, nós voltaremos à vida antes da queda, nós dominaremos junto com Deus tudo aquilo que Ele nos deu a fazer. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe em Cristo Jesus.